Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de pesquisa de clima organizacional 4.0. Com ela, você vai conseguir visualizar qual é o nível de satisfação da sua empresa como um todo e também, especificamente, qual é o nível de satisfação de cada um dos seus funcionários com as atividades que eles desempenham e com o negócio como um todo. Então vamos dar uma olhada como é o passo a passo de preenchimento dessa planilha para que você chegue nesses resultados. Para começar, você precisa entrar na área de cadastro, onde você vai registrar todas as áreas do seu negócio, você também vai fazer o registro dos seus funcionários, colocar a qual área esses funcionários estão atrelados, alguns dados de contatos básicos, como telefone e e-mail. Se você quiser, você pode colocar a idade ou outras observações desses funcionários. E para fechar o cadastro, a gente tem os tipos de respostas. Aqui você tem 3 tipos diferentes, as respostas binárias, as qualitativas e as de avaliação. A gente já colocou algumas respostas prontas, mas se você quiser, esses itens são customizáveis. A princípio, para a resposta binária, a gente tem sim ou não. Para a qualitativa, vai do excelente até o péssimo. E para as avaliações, a gente tem do 10 até o 0. Uma vez que você tenha finalizado o seu cadastro, você já pode começar a criação das perguntas da pesquisa de clima organizacional. Aqui, se você não tiver muita ideia, a gente já fez uma separação de perguntas de clima organizacional para você utilizar. Inclusive, para cada uma das perguntas, você determina o tipo de resposta que vai ter a pergunta, se ela é uma resposta binária, qualitativa ou de avaliação. Uma vez que você tenha feito isso, você já pode partir para a tabulação da pesquisa de clima. Aqui você vai ter cada um dos funcionários cadastrados prontos e para cada um deles você vai registrar qual foi a resposta dada para cada uma das perguntas. Você vai simplesmente selecionar, você observa que a gente tem listas prontas de acordo com o tipo de resposta permitida para cada uma das perguntas. E uma outra coisa muito legal da tabulação que a gente tem aqui é que todas as respostas elas já têm formatações de cores automáticas. Então, as respostas piores estão em vermelho, as mais ou menos ruins estão em amarelo, se você tiver uma resposta mediana, fica em branco, as respostas mais ou menos boas ficam em azul e as respostas excelentes ficam em verde. Então isso te ajuda a interpretar se uma pergunta está muito bem respondida ou se ela está mal respondida. E aí você precisa investigar por que esses resultados estão ruins ou bons para cada uma das perguntas especificamente. Obviamente que depois que você faz a tabulação, a gente já pode partir para os relatórios e dashboards. Começando pelos relatórios, a gente vai ter o nível de satisfação com a sua empresa como um todo para cada um dos funcionários e para cada uma das perguntas. Aqui você vai fazer uma análise percentual de como aquela pergunta está desempenhando em relação ao clima organizacional. Por exemplo, eu acredito que a empresa possui uma boa imagem perante a sociedade. 3 respostas de 4 foram não. Então significa que a maior parte da sua empresa acredita que ela não tem uma imagem boa perante a sociedade. Isso pode ser um problema e pode começar a gerar um pensamento do que você pode fazer para melhorar. Só que a nossa planilha ela é tão legal que ao invés de você ficar olhando uma pergunta e cada uma das respostas individualmente, você pode ver o ranking das perguntas mais bem ranqueadas e das perguntas piores ranqueadas. Assim você consegue entender quais são as perguntas onde você está desempenhando muito bem na percepção dos seus funcionários. Então, todo mundo acha que existe transparência na tomada de decisão dos superiores, todo mundo está satisfeito com o ambiente de trabalho, só que nem todo mundo, e na verdade aqui a gente tem 0%, então ninguém está gostando do desempenho dos funcionários em relação ao reconhecimento dos gestores. O que você pode fazer a partir disso? Começar a pensar em soluções para reconhecer esses funcionários. Então você pode ter o funcionário do mês, você pode dar comissões ou bonificações ou prêmios para funcionários que atingiram metas estabelecidas. Enfim, você pode pensar numa série de coisas e isso vai ser importante para cada uma dessas perguntas que estão aqui. E a gente também tem ainda o relatório de gráficos, que traz para você cada um dos gráficos de cada uma das perguntas de uma maneira simples e fácil de se visualizar, um embaixo do outro, você consegue passar aqui visualizando, e todos eles já estão prontos para impressão, o que também é bem legal.
E para fechar, a gente tem os painéis de controle, são dois painéis de controle principais, né? O geral, que mostra para você indicadores como a quantidade de funcionários que responderam à pesquisa de clima, quantas perguntas foram cadastradas, qual foi o percentual do clima geral da empresa, e 53% não é um percentual muito bom, você precisa ainda melhorar bastante coisa se essa for a sua resposta. Obviamente, cada empresa vai ter um percentual diferente de acordo com as respostas dos seus funcionários, e você ainda vai ter aqui os gráficos das melhores e piores perguntas de acordo com o ranking que elas tiveram. Para fechar, a gente vai ter o dashboard das perguntas, onde, de acordo com a seleção de uma pergunta, você já visualiza exatamente qual foi o tipo dela, quantas respostas ela teve, qual foi a média de resposta de positividade dessa pergunta, né? Você vai ter um feedback dela em relação à média que ela obteve e à média geral de todas as outras perguntas. Então, se a gente fosse para uma pergunta, por exemplo, que tem um percentual baixo, você veria que a gente tem aqui um feedback em vermelho, já que essa pontuação está abaixo da média geral de todas as outras perguntas e respostas que foram dadas pelos seus funcionários. Enfim, a pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta essencial de qualquer RH estratégico. Eu recomendo muito que você faça, mesmo que você tenha poucos funcionários no seu negócio, porque isso pode ser a diferença entre você não entender por que as pessoas estão insatisfeitas e você começar a pensar em estratégias e um planejamento focado na melhoria de todas as áreas que não estão legais na visão dos seus funcionários.